Depois de todo o caos familiar que marcou os capítulos anteriores, a narrativa bíblica ela entra agora em um momento decisivo. Eu não falei para vocês no vídeo anterior, porque estava muito descontextualizado da história, mas no final do capítulo anterior, Rebeca ela procura Isaac tomada de uma preocupação. Ela diz que teme que Jacó venha se casar com uma mulher cananeia, assim como Esaú havia feito. E esse medo, ele tinha fundamento. Os casamentos de Esaú com mulheres estrangeiras já haviam sido descritos pela Bíblia com um motivo de amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Ou seja, a experiência com Esaú ela havia sido negativa. E Rebeca não queria ver a mesma história se repetir agora com Jacó, né, que era o seu filho favorito. Isaac escuta Rebeca, e diferente do que ocorreu no episódio anterior, agora Isaac chama Jacó, em particular, e o abençoa de forma honesta, consciente e transparente. Não há engano, não há disfarce, aqui já não há mentira. É uma bênção direta, assumida. E nessa bênção, Isaac deixa claro o que espera do filho. Ele orienta Jacó a não se casar com mulheres cananeias e recomenda que ele vá até Padã Arã, a casa de Labão, irmão de Rebeca. Ou seja, Isaac direciona Jacó a se casar dentro da própria família, com uma das filhas de Labão, que além de tio, né, se tornaria ali futuramente sogro de Jacó. Essa cena, ela tem uns detalhes interessantes, porque ela mostra que Isaac finalmente começa a se alinhar de forma explícita com aquilo que Deus havia revelado desde o início. Ele transmite a bênção de maneira legítima, reconhecendo Jacó como herdeiro da promessa. Não teve mais aquela tentativa, né, de favorecer Esaú de forma velada. A bênção agora ela é clara, pública, consciente. E enquanto isso observa, né, nos bastidores, Esaú observa tudo. Ele percebe que o casamento com mulheres cananeias desgraçou profundamente seus pais. Tentando ainda que tardiamente corrigir sua imagem, talvez reconquistar algum espaço, Esaú, ele toma uma decisão, ele resolve se casar novamente, agora com uma mulher da própria família. Ele escolhe Maalate, filha de Ismael. Ismael, vale lembrar, era filho de Abraão com Agar e irmão de Isaac. Ou seja, Esaú tenta se reconectar à linhagem familiar, mas isso à sua maneira, fora do centro da promessa. A Bíblia, no entanto, ela não se alonga muito nesse episódio, ela apenas registra o fato e rapidamente retorna o foco para quem? Para Jacó. Porque a partir daqui a história ela entra em um novo estágio. Jacó parte. Ele sai de Beersheba em direção a Arã. Essa viagem, a Bíblia ela menciona de uma forma muito breve, mas carrega um peso que acho que cabe a gente refletir aqui. A jornada de Beersheba até Arã é longa, é mais ou menos em cerca de 800 quilômetros, né. E aqui, pessoal, é uma caminhada de 800 quilômetros. Não é algo simples, seguro, confortável, tranquilo. E mais do que o cansaço físico, imagine aqui, né, Jacó caminhando 800 quilômetros. E mais do que o cansaço físico, gente, havia um peso emocional gigantesco sobre Jacó. Ele deixava para trás uma família em crise, um pai idoso e praticamente cego, um irmão tomado de ódio e uma mãe que talvez ele nunca mais visse. Jacó carrega uma consciência pesada por 800 quilômetros. Você sabe que enganou o pai, sabe que enganou o irmão, sabe que sua saída não é uma viagem, é uma fuga. É uma caminhada, eu diria, solitária pelo deserto, com uma mente cheia de dúvidas, medo de arrependimento. Estou fazendo esse paralelo para vocês possam imaginar, gente, 800 quilômetros. Cara, né, o que que passa na cabeça desse cara? Não dá para imaginar Jacó andando os quilômetros, né, acompanhando apenas dos seus próprios pensamentos, né? Eu diria com um coração apertado e uma alma bem pesada nessa distância aí. Em algum ponto dessa jornada,
ainda no primeiro dia de viagem, aproximadamente 112 quilômetros de distância de Beersheba, Jacó decide parar para descansar. O texto bíblico diz que ele escolhe um lugar, pega uma pedra e a usa como travesseiro. Tá? Você já pega uma, não é no vão ali, no deserto, não tem tenda não, tá? Ali pega, deita na pedra. Apenas no céu aberto, né, e o cansaço acumulado, né? É nesse cenário de exaustão e vulnerabilidade que acontece algo muito interessante, muito bacana. Deus aparece a Jacó em um sonho, tá? E olha para vocês verem, Deus não aparece a Jacó quando ele está no auge, cercado de segurança, conforto ou honra, né? Deus aparece pela primeira vez quando Jacó está no chão, cansado, no meio do deserto, fugindo, emocionalmente quebrado. E nesse sonho, Deus fala diretamente com ele e faz promessas, eu diria, bastante grandiosas. Antes de entrar nas promessas, eu vou destacar algo sobre essa escolha divina. Às vezes o pessoal pergunta, pô, mas por que que Deus escolheu Jacó? Tá? Essa é a primeira vez que ele se aparece, né? Que ele se comunica. Aí o pessoal, mas por que que escolheu Jacó? Deus não escolheu Jacó por causa dos seus privilégios legais. Jacó não era o primogênito. Deus também não escolheu por causa do seu caráter, por causa das suas obras. Está vendo aí, né? Essa atitude de Jacó. Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Essa é uma das verdades interessantes dessa narrativa. A eleição divina ela é tratada como incondicional, eterna e soberana. É importante entender essa filosofia que a Bíblia quer demonstrar. Jacó ele não foi escolhido porque ele parece ser bom. Ele foi escolhido apesar de não ser bom. Ele não foi eleito por causa da santidade. Ele foi eleito, né, eu acho muito bacana, ele foi eleito para a santidade. Não foi chamado por causa de boas obras, foi chamado para caminhar nessas boas obras. Então, muito antes de Jacó escolher seguir a Deus, né, eu gosto de falar que Deus já havia escolhido Jacó. Para vocês verem tanto que isso aqui é interessante. Estou parando para fazer esse paralelo para vocês verem tanto que isso é interessante. Tá? Essas filosofias que a Bíblia traz, essas reflexões. E voltando ao sonho de Jacó, nesse sonho, Deus reafirma tudo. Né? A primeira promessa é sobre a terra, ele reafirma sobre a terra. Deus diz assim: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Jacó está literalmente deitado no chão, usando uma pedra como travesseiro, e Deus diz que aquela terra será dele e de seus descendentes. É uma promessa que transforma aquele lugar de fuga em lugar de herança. E aí vem a segunda promessa. A primeira é da terra, agora a segunda. Descendência. Deus reafirma que Jacó terá uma descendência numerosa, assim como havia prometido a Abraão e a Isaac, o seu avô e seu pai. A aliança não mudou, a linhagem continua, a promessa ela segue firme. E a terceira promessa, talvez a mais consoladora naquele momento específico, eu diria, Deus diz que estará com Jacó, que o guardará por onde quer que ele for e que o fará voltar para aquela terra. Deus afirma claramente que não o desamparará até cumprir tudo o que havia prometido. Jacó não estava sozinho. A fuga não é o fim da história. Existe o retorno, existe a promessa do retorno. Então, terra, descendência, tá? E a promessa do retorno. Tá bom? Terra, descendência e a promessa que ele está presente. Né? E esse encontro, ele muda muita coisa na cabeça de Jacó. Aquele Jacó atormentado, confuso, cansado, né, exausto, deitado sobre o travesseiro, ela agora desperta com uma nova consciência. Ele percebe que Deus estava ali,
que aquele lugar comum, aparentemente sem importância, tornou-se um lugar de encontro. Ao acordar, Jacó fica tomado por temor e reverência. Ele reconhece que aquele lugar é especial, mesmo sem templo, mesmo sem altar, mesmo sem sacerdote, aquele lugar ali no deserto, deitado na pedra, era um lugar especial, um lugar de encontro com Deus. De madrugada, Jacó toma a pedra que havia usado como travesseiro e a coloca em pé como uma coluna memorial. Depois unge essa pedra com óleo, marcando aquele local como algo significativo. E ele dá ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. O nome é simbólico porque Jacó entende que Deus, ele não está restrito a um espaço físico específico. Deus manifesta no meio do caminho, no deserto, na fuga, né, no momento de dor. Então ele resolve nomear aquele local, né, Betel, casa de Deus. Assim, né, eu diria então, esse último slide aí, essa videoaula aqui foi tranquila, 9 slides só, mas assim termina o capítulo 28. Já consegue viagem, não é o mesmo, né, de forma alguma, né, ninguém que tem um contato com Deus ali, não é o mesmo. Mas ele ainda carrega falhas, né, não vou mentir para vocês, ele carrega falhas, ainda tem um longo processo de transformação pela frente, mas algo já começou a mudar. Ele sabe que Deus está com ele, a terceira promessa, a presença. Ele sabe que existe essa promessa. Ele sabe que a história continua. O deserto não foi o fim, né. Na verdade, o deserto foi o local em que ele se encontrou com Deus. E a partir dali, e a partir disso é que a jornada de Jacó continua, não mais como um fugitivo, eu diria, mas como alguém que foi alcançado pela promessa, no momento mais improvável, né, deitado no deserto, não sobre tendas, e como um travesseiro, uma pedra. Olha que interessante. Mudança de Jacó começa nesse momento. Mas essa história a gente vai continuar no próximo vídeo.